Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar a respeito de Marie Laveau, a feiticeira de Nova Orleans. Ela foi uma das mulheres mais respeitadas e temidas dos Estados Unidos no século XIX e inclusive ela se tornou uma personagem muito forte na série American Horror Story. Muitos acreditam que ela não morreu e que de alguma forma, devido aos seus feitiços, ela ainda vaga por sua cidade. Outras pessoas, no entanto, dizem que ela realmente faleceu e que seu espírito assombra o local onde ficava sua antiga casa. Será mesmo? Eu convido vocês a ficarem comigo até o final do vídeo. Se gostar, é claro, deixa um like, compartilha, se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Peço também que vocês conheçam nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Lá tem alguns vídeos que nós colocamos aqui, mas tem muito material que nós não colocamos aqui no Mistérios. Querem saber quando sai vídeo novo? Muito simples, acionem o sininho aqui na plataforma ou então entrem, por favor, também no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo, tá bom? Recado dado, agora vamos logo para essa história. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. A origem de Marie Catherine Laveau até hoje permanece envolta em grandes mistérios. Por falta de registros envolvendo seu nascimento e também suas origens, nada é muito concreto quanto a essas informações a respeito das origens dessa mulher, mas tudo que eu encontrei de mais concreto na internet eu vou deixar aqui para vocês, mas se vocês souberem de mais alguma coisa, gente, deixa aqui para mim no comentário, porque eu fiquei muito curiosa a respeito da vida e também da morte de Marie Laveau. Marie era filha de uma mulher chamada Marguerite, uma escravizada liberta com o prefeito da cidade, Charles Laveau. Durante a sua adolescência, a Marie ela aprendeu as práticas do voodoo com a sua mãe e também com a sua avó Catherine. Naquela época, em Nova Orleans, o voodoo realmente estava em alta. A Marie Laveau era considerada desde muito cedo uma moça muito determinada a conseguir a sua própria independência e já na sua adolescência ela já teria começado a ter alguns trabalhos próprios e ela então começou a fazer um trabalho referente à revenda de bebidas. Algumas teorias falam que ela também teria sido dona de um bordel, tá? Isso são boatos, mas dizem que esse bordel ela primeiro administrou para depois ela comprar ainda muito jovem, antes do seu primeiro casamento. Marie é descrita como tendo sido uma mulher muito bonita, bastante alta, que gostava de usar lenços coloridos na cabeça e brincos brilhantes e também brincos muito grandes. Por causa dessa beleza exótica e também carismática, ela conseguiu bastante admiradores e muitas pessoas também a procuravam para saber a respeito dos seus penteados. Ela gostava muito também de fazer tranças e isso ajudou ela mais tarde também a conseguir algumas clientes da alta sociedade para que ela pudesse então se tornar uma espécie de cabeleireira particular dessas mulheres. Em 4 de agosto de 1819, Marie Laveau se casou com um homem haitiano chamado Jacques Pires. Inclusive, a sua certidão de casamento ainda hoje ela é conservada na Catedral de Saint Louis, em Nova Orleans. Esse homem ele tinha bastante bens, eu não sei de que forma ela conheceu ele, mas ele era do Haiti. Ele tinha algumas propriedades também por lá e algum dinheiro guardado. Assim que ele viu Marie Laveau, logo ele já se apaixonou e com cerca de 25 anos, então ela se casa com esse homem. Só que ele teve uma morte ou um desaparecimento até então bastante estranho, porque não há registros da morte dele, mas ela sempre falou que sim, que provavelmente ele havia morrido em algum local e ela já se autodenominou Viúva Paris. E com isso, é claro, ela herdou todo o patrimônio do marido dela. Muitas fofocas na época rondavam também essa situação, dizendo que a Marie Laveau poderia ter alguma coisa a ver com o sumiço do seu marido, que foi uma coisa misteriosa, porque até então parece que nenhuma queixa na polícia foi feita, então foi uma coisa
muito estranha mesmo. A gente não sabe como era a relação dela com esse homem, mas muitas pessoas sim da época já começaram a olhar torto para Marie Laveau, achando que ela poderia ter tido alguma coisa a ver com a morte ou com o desaparecimento do marido, que tudo isso também poderia ter muito a ver com o voodoo, para que ela ficasse então com as propriedades e os bens desse homem. Apesar de muita gente ter desconfiado dela na época, nunca foi provado nada contra ela. Com esses bens deixados pelo Jacques, a Marie Laveau ela abriu um salão de cabeleireiros e esse foi o primeiro passo para sua enigmática carreira como feiticeira de Orleans. Lembra que eu comentei com vocês que ela também ia na casa das pessoas para fazerem penteados nas madames da época? Então, essas mulheres, elas criaram um afeto, uma confiança muito grande com a Marie Laveau, porque dizem que ela tinha realmente bastante carisma, ela conquistava as pessoas, ela tinha muita lábia também. Então, para essas mulheres que ela prestava esse tipo de serviço na própria casa, né, dessas pessoas começaram a procurá-la, então, nesse salão de beleza que ela montou. E aí muita gente fala também que a Marie ela conseguia muitas informações a respeito de algumas famílias bastante abastadas da região e que essas informações que ela coletava depois ela poderia usar também como sendo certas adivinhações. Então muita gente acreditava que ela na verdade não tinha nenhuma clarividência, nenhum poder místico muito forte, mas sim que ela conseguia essas informações e depois elas repassava, né, de uma forma como se ela adivinhasse determinada coisa, mas na verdade seriam apenas fofocas que essas mulheres faziam para ela, mas isso também nunca foi provado e há quem diga que não, que ela realmente era uma grande feiticeira, que ela tinha um poder místico muito forte, que ela sim fazia algumas previsões, inclusive para o futuro, mas isso talvez a gente nunca vai saber. Além desses trabalhos que ela fazia no salão também de beleza, dizem que aquilo tudo também era muito fachada, que ela não só fazia esses penteados nessas mulheres, mas também que na verdade esse local ele seria uma espécie de lugar para que ela fizesse esse tipo de consultoria mística, mas para não dar muito na cara que essas mulheres iam até lá para fazer consultas através de cartas também, de outros rituais relacionados ao voodoo, então ela teria dito que era um salão de beleza, mas que na verdade não era somente isso, que essa não era a principal prática desse local. A Marie Laveau ela também lia cartas, ela fazia outros rituais também de adivinhação, dizem que ela acertou muita coisa, então o negócio ali se espalhou, ainda mais as mulheres daquela época, né, que frequentavam muito uma a casa das outras para conversarem, principalmente nos finais de tarde, no famoso, né, final de tarde com o seu chazinho. Ali elas comentavam a respeito desses rituais, desses trabalhos que elas pediam para Marie fazer e que dava certo. Então, com isso, essa mulher conseguiu uma clientela muito grande e as pessoas mais conservadoras, sim, começaram a desconfiar que alguma coisa de diferente acontecia naquele salão de beleza, porque homens também começaram a frequentar esse lugar. Como seus trabalhos místicos davam muito certo, ela ganhou uma grande fama rapidamente. Ela ficou conhecida em Nova Orleans como a rainha do voodoo, e não só em Nova Orleans, porque há relatos que pessoas de outros países também a procuraram para trabalhos das mais variadas áreas. Pessoas das mais altas classes sociais a procuravam, a maioria em segredo, é claro, para que ela pudesse vender favores envolvendo paixões, políticas, saúde e também dinheiro. Algumas teorias não confirmadas falam que Marie Laveau realmente tinha grandes poderes místicos e que a sua ligação com o voodoo era muito forte e que por conta disso homens casados e ricos que haviam engravidado mulheres jovens, muito jovens na verdade, ou até mesmo as suas amantes, essas mulheres acabaram engravidando e eles precisavam, digamos assim, entre aspas, resolver o problema que era essa gravidez. Então, algumas histórias contam que a Marie Laveau, ela fazia trabalhos à distância, tá? Ela cobrava um alto preço por isso. Ela fazia trabalhos à distância para que essa gravidez, então, fosse interrompida. Dizem que isso realmente aconteceu, muitas mulheres acabaram sofrendo nesse tipo de perda. Essa história começou a vazar de uma forma desenfreada e muitos homens a procuravam, e até mesmo mulheres que não queriam ter aqueles filhos,
Eles a procuravam, pagavam altas quantias em dinheiro. Essa mulher tinha bastante dinheiro por causa disso. Alguns trabalhos dizem também que não davam certo, que ela teve alguns problemas, que eles pediam dinheiro de volta, mas que a maioria, sim, ela conseguia resolver, mas que a própria Marie também teria sido amaldiçoada por causa disso. E dizem que muitos dos seus filhos faleceram por causa desses pactos que ela fazia, e para cada vez que dava certo, então ela também tinha que pagar um preço alto, porque mais tarde ela teve 15 filhos do seu segundo casamento, mas somente 2 dessas crianças sobreviveram até a idade adulta. Marie Laveau, que era tanto temida quanto respeitada, casou-se pela segunda vez com Christophe Dominique de Glapion. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, pessoal. Como eu falei para vocês, eles tiveram 15 filhos, dos quais apenas 2 filhas chegaram à idade adulta. Uma se chamava Marie Eucariste Héloïse Laveau e a segunda se chamava Marie Philomène Glapion. Não se sabe exatamente qual das 2 filhas sobreviveu mais tempo, tá? E uma dessas filhas, depois da morte da Marie Laveau, ficou conhecida como Marie Laveau II, e ela levou muita fama também, não tanto quanto a sua mãe, mas que ela também tinha grande facilidade e muito sucesso com a prática do voodoo. Como eu comentei com vocês também, a Marie Laveau, ela teria sido amaldiçoada, então por isso que os filhos dela haviam falecido, e depois que ela teve, digamos assim, esse castigo dado, ela nunca mais teria feito esse tipo de trabalho, né, para resolver situações envolvendo gravidez indesejada. Christopher, seu esposo, faleceu em 1835 e depois disso Marie Laveau nunca mais se casou. Ela ainda ficou com o sobrenome do pai dela, Marie Laveau, mas eu não sei dizer se esse homem que era o prefeito da cidade, se ele chegou a reconhecê-la como filha, eu acredito que não, ou se simplesmente ela levou esse sobrenome por conta própria. Mas mesmo se casando com 2 esposos, ela sempre foi chamada de Marie Laveau. Ela não gostava de ser chamada pelo sobrenome dos maridos. Marie Laveau também era muito requisitada por famílias que tinham pessoas que estavam sendo condenadas à pena de morte. Dizem que ela colocava 3 pimentas na boca por alguns segundos e depois ela depositava debaixo da cadeira do juiz durante o julgamento, é claro, e isso obviamente ela tinha alguém que ajudava ela, porque não seria fácil ela entrar em um tribunal, para colocar essas pimentas embaixo da cadeira do juiz. Também dizem que além dessas pimentas, ela fazia outros trabalhos envolvendo animais, principalmente vacas, utilizando a língua delas. Eu não vou poder descrever tudo isso aqui, porque senão o vídeo vai ser censurável, com certeza, mas ela fazia esse tipo de ritual. Quando ela conseguia colocar essas pimentas, dizem que o julgamento era sempre favorável ao réu, culpado ou não. Então dizem que um antigo fazendeiro muito rico da região tinha um filho que havia cometido um crime. Isso era algo certo, né? Era algo certo que ele seria condenado à pena de morte. Então ele ficou totalmente desesperado. Ele ofereceu uma grande quantia em dinheiro para Marie Laveau, junto também com uma grande propriedade. Ela conseguiu sucesso nesse julgamento. Dizem que o juiz estava totalmente, digamos assim, fora da casinha nesse dia, que ele não conseguia, parece que, entender direito o caso, que por algum motivo ele falou que por falta de provas, então aquele homem era inocente. A família da vítima ficou completamente indignada, a população também, mas mesmo assim ele ganhou, tá? O filho dele foi solto, nunca mais foi julgado por esse crime, e o que aconteceu ficou por isso mesmo. E a Marie Laveau, então, ganhou essa grande quantia em dinheiro, e mesmo que essa mulher ganhou fama, só que teve outros trabalhos também que ela fez que não teriam dado certo. Marie praticava o voodoo não somente em sua casa, mas também nas ruas. O voodoo era uma religião popular em Nova Orleans nessa época, e o principal endereço desses rituais era a Praça Congo, que ficava nos arredores da cidade. Essas cerimônias que aconteciam ao ar livre, principalmente à noite, elas eram conduzidas pela Marie, que geralmente usava as noites e também as tardes de domingo.
Nesses rituais envolviam também atabaques, pessoas entrando em transe e também alguns animais, principalmente bodes e galos, que tinham a sua vida retirada, para que uma espécie de purificação fosse feita naquelas pessoas que procuravam o trabalho dela. Dizem também que ela sempre fazia esses rituais com uma jiboia. Ela tinha essa cobra, dizem que era muito grande mesmo, era uma cobra de cor mais clara, provavelmente uma jiboia. Então, muitas pessoas falam que ela sempre fazia esses rituais com essa cobra bastante pesada no pescoço. Inclusive, na série American Horror Story, isso também é relatado. Então, dizem que era uma coisa assim que muitas pessoas também que não gostavam do voodoo, mas começaram a procurar também ela por causa desses trabalhos que dizem que davam muito certo. Mulheres que queriam recuperar o seu casamento, pessoas que tinham perdido seu emprego. Então, ela começou a ganhar muita fama e até mesmo a alta sociedade já não escondia muito que gostava do trabalho dela, e nessas noites de domingo dizem que a praça ficava lotada. Alguns escravizados também da época dizem que ganhavam a permissão dos seus senhorios por causa de uma lei que parece que tinha naquela região, aonde eles também poderiam frequentar por algumas noites esse tipo de ritual. Dizem também que, além dos ensinamentos passados por sua mãe e por sua avó, a Marie Laveau ela também teria sido treinada por um praticante de voodoo chamado Dr. John. Ele era um príncipe africano do Senegal e ele tinha bastante amizade com a Marie Laveau, e ele quis passar para ela também todos os ensinamentos dele. Dizem que ele fazia rituais assim extraordinários e também assustadores, e ela conseguiu então reunir todos os ensinamentos envolvendo o voodoo, e é por isso que ela é chamada de a rainha do voodoo, porque dizem que igual a ela realmente nunca existiu outra pessoa. Então falam que os feitos dela realmente intrigavam até os mais céticos. E uma curiosidade também, que além dela praticar, tudo isso referente ao voodoo, ela também tinha uma espécie de fé católica. Então ela usava alguns elementos, inclusive, do catolicismo. Misteriosamente, em 1860, Marie Laveau parou de frequentar a Praça do Congo e o motivo nunca foi explicado, mas alguns falam que também foi por causa de alguns problemas referentes à saúde, depois problemas também relacionados à idade dela, mas sempre quando alguém perguntava por que ela não frequentava mais a praça, pelo menos para ver o que estava acontecendo lá, ela nunca explicou, ela simplesmente disse que não falaria nesse assunto. Mesmo não frequentando mais a Praça do Congo, ela sempre andava, passeava bastante pela cidade. Muitas pessoas falavam que havia uma grande aura de mistério no olhar dela, que ela sempre foi uma pessoa muito comunicativa, mas que de repente ela teria ficado muito introspectiva também, sempre perdida nos seus pensamentos, mas mesmo assim nunca deixou a sua vaidade de lado. Mesmo já com a idade um pouco mais avançada, ela sempre gostou muito de se enfeitar com seus laços coloridos. E uma coisa também que é bastante relacionado a essa mulher é que depois, com o passar do tempo, principalmente quando ela deixou de frequentar a Praça do Congo, ela se envolveu muito em trabalhos filantrópicos. Dizem que ela visitava hospitais, que ela ajudava também pessoas de baixa renda, pessoas carentes, crianças também que não tinham onde ficar. Muitas vezes ela também teria dado abrigo, talvez não por muito tempo, porque não é descrito que ela teria adotado alguma criança, mas sempre que ela podia ajudar alguém carente, dizem que ela também sempre gostava de ajudar e que ela tinha um bom coração, e que depois, com o passar do tempo, com a idade, ela também teria se arrependido de alguns trabalhos que ela teria feito na sua juventude. Marie Laveau faleceu enquanto dormia em sua casa no dia 15 de junho de 1881. Um grande funeral foi realizado em sua homenagem, com a presença também de membros da elite branca de Louisiana. E olha que isso não era uma coisa muito comum, porque nós estamos falando do século XIX, onde o preconceito também racial era muito extenso, mas mesmo assim, muitas pessoas das classes mais altas fizeram questão de estar no funeral dessa mulher. Os jornais noticiaram a morte de Marie Laveau, descrevendo ela como sendo uma mulher de grande beleza, intelecto e carisma, além de piedosa, caridosa e uma talentosa curandeira de ervas.
Após a sua morte, uma de suas filhas assumiu seu papel como rainha do voodoo, embora não se saiba exatamente com certeza qual delas. Como eu falei para vocês, não se sabe qual das duas filhas realmente ocupou o lugar da mãe. Após a morte de Marie Laveau, muitas pessoas falaram que na mesma noite do seu funeral, ela já teria sido vista andando pelas ruas de Nova Orleans e que era uma presença inconfundível, principalmente por causa dos turbantes e por causa das longas tranças também que ela gostava de usar, mas muitos falam que ela estava passando pelas ruas como se ela fosse mais jovem, não na idade exata que ela tinha quando faleceu, mas sim quando ela era jovem. Então, já na primeira noite, muitos avistamentos falaram que já viram o espírito dela andando por lá. Marie foi sepultada supostamente no cemitério Saint Louis número 1, lugar considerado inclusive bastante assombrado pelo próprio espírito dela e também por outros espíritos. Nesse túmulo ainda seria possível pedir favores a Marie. Muitas pessoas falam que basta ir até o seu suposto túmulo, escrever um X sobre a sua lápide, girar sobre o próprio corpo durante 3 vezes e dizer em volta o que quer. Então tem gente que fala que esse ritual é feito, que dá certo. Outros falam que fizeram e que não aconteceu absolutamente nada, mas é uma coisa que realmente não deve ser feita, até mesmo em respeito a quem está enterrado lá, porque não é de certeza que ela está lá. Há 2 túmulos, 3 túmulos, se eu não me engano, desse cemitério que podem ser de Marie Laveau. Isso teria sido uma coisa já feita a pedido da própria filha dela, que tinha muito medo do corpo da mãe ser profanado, né, por causa de alguns rituais também. Então, por causa desse motivo, dizem que aquele túmulo que está lá não é realmente o dela, mas que ela sim está enterrada naquele cemitério. Nessa época também algumas pessoas falaram que a Marie Laveau teria feito um ritual antes da morte dela. Esse ritual seria para que o espírito dela saísse do corpo, né, antes que o corpo realmente entrasse em falência, porque dizem que ela estava muito doente mesmo, já com uma idade bastante avançada. Então dizem que esse ritual iria libertá-la do corpo físico e iria transformá-la em um corvo. E muita gente fala que esse corvo negro já foi visto inclusive em cima da lápide dela. Seu legado ainda tem um forte impacto até os dias de hoje e ela é considerada um ícone cultural. Marie Laveau foi representada na 3ª temporada da série American Horror Story Coven e ela foi interpretada pela atriz, cantora e compositora Angela Bassett. Essa mulher ficou muito parecida com a mulher do retrato, interpretou muito bem e essa série, né, como mostrou, a Marie Laveau realmente foi uma das que mais fizeram sucesso. A casa de Marie Laveau na rua Saint-Anne, número 1020, foi demolida em 1903. Após a demolição, uma nova estrutura foi construída no local e hoje ela é uma casa modernizada que aluga alguns apartamentos para estadias e também para pesquisas paranormais. E esse espaço onde ela morava, dizem que realmente é um local bastante assombrado, que mesmo não sendo a casa original, essa propriedade adquiriu a energia da Marie Laveau e também dos rituais de voodoo que ela fazia por lá e que por conta disso é um local assombrado. Muitas pessoas afirmam ter presenciado fenômenos sobrenaturais nessa área e todos eles são atribuídos ao espírito de Marie Laveau. Pessoas também já alegaram tê-la vista andando não só por esses apartamentos, mas também em Nova Orleans, usando um longo vestido branco, sua marca registrada também, que era um turbante, e dizem que esse turbante que ela mais usava, ele tinha 7 pontas dobradas que representavam uma coroa, porque era assim que ela era chamada, a rainha do voodoo. Dizem que nesses rituais que ela participava, todos, né, que estavam ali presentes a chamavam assim, Marie Laveau, a rainha do voodoo. Como esse local onde ficava a casa da Marie Laveau também era utilizada para rituais envolvendo a morte de animais, dizem que tudo que acontecia ali realmente ficou impregnado. Alguns médiuns visitaram o local e falam que por causa desses sacrifícios realmente uma energia muito pesada ficou ali,
que entidades nada boas ainda estão presentes, se alimentando da energia das pessoas daquela época e também das energias das pessoas que vão lá visitar, porque quem vai nesse local, a maioria dizem que sentem uma energia muito ruim, como se a pressão estivesse baixando de repente, e isso seria uma espécie de drenagem energética. Então, por causa disso, muita gente também já foi para lá visitar, mas não conseguiu ficar por muito tempo. Há alguns anos atrás, um casal decidiu ir para Nova Orleans para tirar férias e eles acharam que seria interessante visitar essa casa. Depois de passar algum tempo lá dentro, eles não se sentiram muito bem, resolveram dar uma volta na cidade para desaparecer e eles voltaram no período da noite. Só que quando eles chegaram no apartamento, no período da noite, eles também não conseguiram dormir porque eles escutavam sons. Eram cantos em linguagens diferentes, parecia um canto africano, e eles também escutavam tambores, e esses tambores eram muito altos. Então dizem que o homem, no caso é um casal com nome não identificado, ele foi até a rua para ver se poderia ser na rua o som daqueles batuques, mas realmente não encontrou nada. E dizem que eles não conseguiram dormir a noite toda por causa desses barulhos, mas que eles perceberam que realmente o som vinha de dentro da casa, como se viessem diretamente do porão. Esse casal falou que eles tentaram dormir, não conseguiram, ficaram até altas horas da madrugada, quando de repente eles também começaram a escutar passos, como se pessoas estivessem andando dentro daquele apartamento. Então simplesmente eles foram lá, fizeram o check-out, resolveram sair, muito abalados. Dizem que a mulher não teve coragem praticamente nem de se mexer de onde ela estava. E depois, mais tarde, então, eles também começaram a fazer algumas perguntas e outras pessoas falaram que não era somente eles que tiveram aquele tipo de experiência, mas que outras pessoas também escutaram a mesma coisa. Há alguns anos atrás também um homem teria se hospedado nesses apartamentos. Ele já conhecia a história da Marília Lu, mas ele não acreditava muito. Ele falou que demorou bastante para dormir, que o sono não vinha, mas assim que ele conseguiu cochilar, de repente ele acordou, sentindo uma pressão muito forte. Quando ele olhou para o canto do quarto, ele viu uma figura negra, uma figura muito alta, olhando para ele. Ele disse que demorou bastante tempo para conseguir se mexer, mas assim que ele conseguiu, essa figura também desapareceu e ele também fez a saída desse apartamento no meio da madrugada. Um outro relato também de um visitante da casa falou que certa manhã, quando ele acordou, no caso desse homem, ele conseguiu pernoitar lá, só que ele dormiu 2 noites. E na segunda noite ele ficou muito assustado porque ele estava fisicamente incapaz de se levantar da cama, como se alguém estivesse segurando ele. Ele não estava dormindo ainda, ele estava na cama. Só que quando ele tentou levantar, alguma coisa parece que prendeu ele. Então, na primeira noite, a princípio, não aconteceu nada, mas na segunda noite ele teria passado por esse tipo de experiência. Pode ter sido uma paralisia do sono? Pode, mas segundo ele não havia dormido ainda. Ele levantou para fazer alguma coisa, ele não conseguiu. Não conseguia nem ao menos falar. Então, quando ele conseguiu recuperar seus movimentos, ele também não quis mais ficar ali dentro. Ele saiu de lá e, segundo ele mesmo contou, nunca mais nada parecido aconteceu com ele. E muita gente acredita que esse tipo de manifestação, sobrenatural tenha muito a ver, sim, com os rituais que ali aconteciam. Já outras pessoas que visitaram falaram que não sentiram absolutamente nada. Então, talvez, na verdade, a gente nunca vai saber. Mas se você já visitou esses apartamentos, por favor, deixa aqui pra gente o seu relato, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gente, não esquecem, maratonem as nossas playlists, tá? Porque por lá tem muito material que vocês me pedem e que já foi feito. Tem mais de 200 vídeos envolvendo casas assombradas, castelos assombrados, enfim. Tem muita coisa bastante interessante mesmo, tá bom? Não esquece, playlist, maratonem, que isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!